sobre o movimento da cultura de Jesus. Estamos nos últimos dias e nas últimas semanas falando sobre a cultura de Jesus, entendendo como ela se estabelece, entendendo quais são as características dela, entendendo o que ela produz de bom. E uma das coisas que nós já aprendemos é que a cultura de Jesus vem sobrepor uma cultura humana. Em outras palavras, ela vem para governar sobre a cultura dos homens. E nós vimos isso domingo passado com dois modelos de governo: o modelo babilônico, que representa um governo humano caído, disputa pelo poder, e o modelo de Jerusalém, que é o modelo celestial, o modelo de Deus para nós aqui na terra. Quando a gente fala de cultura, eu gostaria que você pensasse na palavra cultivo. Diga comigo: cultura é cultivar. Você sabia que a origem da palavra cultura, no original hebraico, é a mesma palavra para cultivar? No latim também, a palavra cultura vem da palavra cultivo. Em outras palavras, você ter uma cultura é você plantar, formar, instruir ou construir uma maneira de pensar. Com o passar do tempo, essa analogia da cultura com o cultivo, ela foi sendo feita e ilustra muito bem essa realidade do que é formar uma cultura. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, abre comigo a sua Bíblia. Está escrito, Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Em outras palavras, lavrar e guardar significa cultivar. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim do Éden para cultivar o Éden, criar uma cultura. No Éden não havia ainda uma cultura, ela seria estabelecida pelas ações intencionais do Adão. Adão iria plantar, Adão iria cultivar, Adão iria colher, Adão iria viver esse processo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e com isso uma cultura seria construída. A cultura que nós vivemos hoje na nossa sociedade, obrigado Lucas, foi uma cultura construída ao longo de muitos anos, vocês sabem disso. Brasil é uma colônia de Portugal. Agora, em 7 de setembro, nós faremos 200 anos de independência. Só que 200 anos de independência contra 322 anos de colônia. Então pensa, o Brasil tem mais tempo como colônia do que como uma nação independente. E junto com essa colônia de Portugal, foi implantada aqui uma cultura. Foi implantada aqui um jeito de ser. Foi implantada aqui uma forma de pensar, uma forma de agir, de se relacionar. Isso, ao longo dos anos, foi sendo modificado aos poucos. Só que com quase 200 anos de independência da nossa nação, nós ainda não temos uma cultura clara, bem estabelecida, bem construída. E quando a gente olha para a Bíblia, o povo de Deus é responsável, irmãos, por trazer essa cultura que sobreponha a cultura humana. Por isso que quando Deus coloca o Adão no Éden, ele fala: cultive, construa uma cultura, forme uma cultura a partir de princípios. O apóstolo Paulo entendia isso muito bem, por isso que no Novo Testamento ele faz algumas afirmações dentro dessa realidade da cultura, que ajudam a gente a entender qual é o nosso papel em construir isso aqui na terra. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 10, e versos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? O que são fortalezas? Maneiras de pensar, maneiras de agir, que não são alinhadas com os padrões de Deus. O que são fortalezas? São formas, raciocínios humanos que estão
contrapondo a maneira de Deus ser, os princípios de Deus e a maneira de Deus fazer. E o Paulo disse que as armas espirituais são poderosas para destruir essas fortalezas. 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o que, gente? O conhecimento de Deus. E olha o que diz o texto na sequência: levando cativo, ou em outra expressão, dominando todo entendimento, para que todo entendimento esteja sujeito à obediência de Jesus. Todo entendimento sujeito, dominado, governado pela cultura de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Você tem um jeitão humano de fazer as coisas, e você tem um jeito de Cristo fazer as coisas. Você tem um jeitão humano de resolver problemas, e você tem uma maneira de Cristo resolver os problemas. Pastor Henrique nos deu um belo exemplo aqui. Quando houve escassez, a maneira de Cristo resolver o problema qual foi? Chame aí alguém que tenha comida. Chame aí alguém que tenha alguma coisa para compartilhar. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus e divide com milhares. Em outras palavras, a maneira de Jesus resolver a escassez é diferente da maneira humana. A maneira humana, quando a escassez bate a porta, usa-se aquele ditado: farinha pouco, meu pirão primeiro. Já ouviu esse ditado? Quando a escassez bate a porta, a primeira coisa a ser feita é o seguinte: não, faltou farinha, o meu pirão primeiro. Eu primeiro. Esse é o jeitão dos homens, mas na cultura de Jesus é diferente. Quando a escassez bate a porta, o Senhor nos manda distribuir, o Senhor nos manda multiplicar, o Senhor nos manda abençoar. Tem muita gente que acha que é quando as coisas dão certas que a gente tem que abençoar. Pelo contrário, quando as coisas dão certas é fluir naquilo que você já tem aprendido quando as coisas dão errada. Tem muita gente que acha que é quando eu tiver condições que eu abençoo e ajudo. A palavra de Deus nos orienta a sermos fiéis no pouco, fiéis na escassez, fiéis na dificuldade, fiéis no momento ruim. Porque quando fazemos isto, nós pavimentamos um caminho para sermos muito espontâneos quando as coisas derem certas. Então, o Paulo, ele entendia muito bem a realidade do governo da cultura de Jesus sobre uma cultura humana. Foi baseado nisso também que Paulo fez uma outra afirmação em Filipenses 3, versículo 9 e 10. Ele disse: que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo. Versículo 9 de Filipenses 3, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E no verso 10 o Paulo disse: para conhecê-lo. Para conhecê-lo. E conhecer o que mais? O poder da sua ressurreição. Ou seja, Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo de modo a sentir, a desfrutar o poder da ressurreição na minha própria vida. E não só isso, Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo para desfrutar do poder da ressurreição, mas também ter conexão com Ele nas suas aflições. Ser participante das aflições de Cristo, sendo feito conforme a sua morte. Então, o Paulo entendia que a cultura de Jesus, o conhecimento de Jesus, era a maior riqueza que um ser humano poderia acumular. Uma riqueza que não se pode medir, uma riqueza que não se pode mensurar, uma riqueza que, segundo o próprio Jesus disse, ladrões não roubam, a traça não corrói, ninguém pode tomar. O privilégio de termos Jesus, de conhecê-lo profundamente e de se relacionar com Ele de modo
a resolvermos os nossos problemas baseados na cultura dele e não na cultura dos homens. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade caótica que nós vivemos. Abandonar o jeito humano de se fazer as coisas, abandonar o jeito humano de se resolver os problemas e abraçar o jeito de Jesus, o jeito de Cristo. Se você me perguntar como é que a cultura de Jesus se movimenta, eu falo a você, eu te respondo que essa cultura se movimenta de duas formas. Em primeiro lugar, a cultura de Jesus se move de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, Jesus nos ensinou a orar e ele disse, quando vocês orarem, orem, dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja, não é vamos ao teu reino, ele está dizendo, venha o teu reino. Não é a terra que vai para o céu, é o céu que desce para a terra. Não é nós que vamos, é ele que vem. Venha o teu reino. Esse é o movimento da cultura de Jesus. Primeiro, o movimento da cultura de Jesus é de cima para baixo, é do céu para a terra e não da terra para o céu. O segundo movimento da cultura de Jesus é que esse movimento acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Jesus, quando é interrogado pelos fariseus, ele responde, o reino de Deus não vem com aparência visível. Diga comigo, o reino de Deus não aparece de forma visível. E nem vão dizer, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está onde, gente? Dentro de vocês. O movimento da cultura de Jesus é de dentro para fora, e não o oposto, de fora para dentro. Nós encontramos muitas pessoas que acham que as mudanças que elas precisam viver vai vir de fora para dentro, quando na realidade a Bíblia ensina exatamente o oposto. As principais mudanças que nós precisamos viver, elas não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro e elas brotam para fora. Porque esse é o movimento de Jesus trabalhar, de cima para baixo e de dentro para fora. Quem está aí? Agora, quais são os resultados que essa cultura de Jesus, ao se movimentar, promove? Quais são os resultados dela? Eu quero falar sobre dois resultados maravilhosos que a cultura de Jesus promove quando ela está se movimentando. Primeiro resultado, a cultura de Jesus, quando está em movimento, ela paralisa o avanço das trevas e ordena o seu recuo. Diga isso comigo, quando a cultura de Jesus está em movimento, ela paralisa o avanço das trevas e ordena o seu recuo. Presta atenção nisso, eu não peço. Quando nós estamos vivendo a cultura de Jesus, a gente não pede para que as trevas recuem. Nós ordenamos. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, vivendo a cultura dele, conhecendo ele e o poder da sua ressurreição, comunicando-se com ele nos seus sofrimentos e nas suas guerras, nas suas lutas, e porque estamos nele, com ele, a gente não dá opção para as trevas. As trevas têm que recuar. Então, o primeiro movimento da cultura do reino é que ela paralisa o avanço das trevas, mas não só paralisa, ela ordena que as trevas recuem. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 22. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Mateus capítulo 12, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo,
e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e aquele que era cego deixou de ser cego, passou a enxergar. O que era mudo, ele era cego e mudo, deixou de ficar cego, passou a enxergar e passou a falar. E não só isso, olha o que diz o texto na sequência. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, eles diziam o que, igreja? 1, 2, 3. Em outras palavras, os fariseus, quando viram Jesus expulsar o demônio que provocava a surdez e provocava a incapacidade na fala daquele homem, quando os fariseus viram isso, eles tiveram um diagnóstico. Eles disseram assim: Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. E ao falar sobre isso, a gente vai ver que Jesus ele dá uma réplica, que aparece aí a partir do versículo 25, Jesus vai dizer para eles, o reino de Satanás está dividido, porque se eu expulso demônios pelo poder de Satanás, Satanás está dividido contra o próprio Satanás. Ou seja, as trevas estão divididas, e reino dividido contra si mesmo não prospera. E aí no verso 28, Jesus faz uma afirmação poderosa, ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Se o poder que atuava sobre Cristo era o poder de expulsar demônios, de paralisar as trevas, de ordenar o recuo das trevas, este é o poder presente na igreja de Jesus, não é outro. Então, quando estamos nos movimentando na cultura de Jesus, olha o que acontece: as trevas são paralisadas e elas recuam. A cultura de Jesus faz a gente conquistar territórios que antes pertenciam às trevas. E aí eu quero te dar mais uma base bíblica para você pensar sobre isso. Mateus 16 e verso 18, um conhecido texto, onde Pedro, ele tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. E quando Pedro afirma isso, Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és você, Pedro, Simão, Barjonas, porque não foi carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus disse: eu também te digo, você é o Pedro, e sobre esta pedra, e Jesus está falando sobre ele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a marca da minha igreja é que as portas do inferno não vão resistir a ela. As portas do inferno não vão resistir, as trevas não resistem. O avanço de uma igreja que vive não a cultura dos homens, mas a cultura de Jesus. As trevas não resistem. Agora, irmão, se as trevas estão resistindo, a gente tem que se perguntar em que cultura nós andamos. Eu vou repetir. A gente acabou de ver na Bíblia que as trevas não resistem, sim ou não? Se está resistindo, eu tenho que me perguntar em que cultura eu ando. Se é na cultura de Jesus, efetivamente, ou se é na cultura dos homens. Porque se eu ando na cultura dos homens, as trevas vão resistir mesmo. Se eu ando de acordo com os homens, as trevas vão impor resistência mesmo. Mas se eu ando de acordo com a cultura de Jesus, negativo. As trevas não resistem e elas têm que recuar. É importante lembrar que a cultura de Jesus é poderosa para inibir o avanço das trevas, mas essa cultura que tem tanto poder só é estabelecida onde permitem ela se estabelecer.
ela não é estabelecida em qualquer lugar. Não quer dizer que eu levantei minha mão para Jesus, eu vou todo domingo para o culto com a Bíblia debaixo do braço, que eu dou dízimo e oferta. Isso não é garantia de que as trevas vão recuar diante de mim. Isso não é garantia nenhuma. Qual é a garantia que as trevas recuam? Se eu ando na cultura de Jesus. Essa é a garantia. Esse é o ponto. Então, Apocalipse 3:20, que é um texto que a gente usa muito no evangelismo, mas é um texto para nós, é um texto para a igreja de Jesus. Quando Jesus diz que Ele está à porta e bate, se alguém ouve a sua voz e abre a porta, Ele entra em nossa casa, ceia conosco e nós ceamos com Ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o fato de estar com Ele, ou estar na igreja, não é uma garantia de que estamos abertos a um relacionamento. Você sabia que tem muita gente na igreja, mas não está se relacionando com Jesus? Você sabia que tem muita gente na igreja, mas está na igreja por medo do inferno? Está na igreja porque está em busca de uma bênção? Está na igreja porque tem algum interesse? E Jesus fala isso para uma igreja, Ele não fala isso para a pessoa que está no mundo. É a igreja de Laodiceia que Jesus está falando. Eu estou na porta, estou batendo, se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou me relacionar com vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tem gente que faz parte da igreja, mas ainda não se relaciona comigo. E aí eu te pergunto, alguém que não se relaciona com Jesus, como é que as trevas vão fugir, gente? Pelo contrário, as trevas vão resistir. As trevas vão impor resistência constante. As trevas vão se levantar mesmo. E não estou dizendo que cristão não vive luta, cristão não vive guerra, não é isso que eu estou falando. Cristão vive luta, vive guerra, vive desafios, vive problemas. Mas, irmãos, uma garantia bíblica que nós temos é que se estamos na cultura de Jesus, as trevas não vão ficar. Elas vão sair. Agora, se não sai, eu tenho que perguntar, que cultura que eu estou vivendo? Que cultura é essa que não promove resultado? Que cultura é essa que eu vivo ano e saio ano e não saio do lugar? Jesus disse em João 10:10, que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. A palavra abundância remete à prosperidade, e prosperidade se engana quem pensa que é medida apenas pelo saldo bancário. Prosperidade não se mede pelo saldo bancário. Prosperidade se mede pela sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua saúde física. Prosperidade se mede pela saúde dos seus relacionamentos. Prosperidade se mede pelo nível de disposição que você tem para viver os propósitos de Deus para a tua vida. É assim que se mede prosperidade. E, consequentemente, o saldo bancário vai acompanhar. Então, quando a gente ouvir a palavra abundância, prosperidade, não associa isso apenas ao saldo bancário. Tem outros critérios aí. Tem outras coisas aí que demonstram que a gente é próspero. Então, quando eu olho para a Bíblia, e eu vejo Jesus prometendo que o inferno não vai resistir à igreja, eu me perguntei, Senhor, então por que ele resiste às vezes? E o Senhor me mostrou isso, na palavra. Resiste porque o povo não está vivendo a minha cultura. O povo está vivendo uma outra cultura. Um outro jeitão de ser. Então, primeiro resultado de quem
vive o movimento da cultura de Jesus, primeiro resultado, o avanço das trevas é paralisado e as trevas têm que recuar. Segundo resultado, quem vive o movimento da cultura de Jesus, vive a manifestação do sobrenatural. Diga comigo, manifestação do sobrenatural. A palavra em João 4:24 diz que Deus é Espírito. Ouça isso. Se Deus é Espírito, Ele está falando sobre uma dimensão sobrenatural que governa o mundo natural. Olha essa ordem. Uma dimensão do Espírito que governa as coisas humanas. Se Deus é Espírito, o que a gente tem que pensar é que tudo que Deus prometeu na sua palavra, de manifestações, de milagres, de sinais, de maravilhas, tem que acontecer em nossas vidas. Você está vivendo a cultura de Jesus, meu irmão? Não aceite viver menos do que a abundância de Deus para a tua vida. Não devemos aceitar. Não devemos achar que as coisas são assim mesmo. Não devemos nos conformar com este mundo, como disse o apóstolo Paulo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A manifestação do sobrenatural é uma garantia de Jesus para todos os que vivem o verdadeiro evangelho. Marcos 16, verso 17, por favor, projeta para mim. Olha o que diz esse texto. E estes sinais seguirão a quem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhes causará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Sinais, manifestações sobrenaturais sobre a terra, que segue os que creem. Só que aqui eu faço um parênteses. Crer da maneira certa, ou gente que crê da maneira errada? Você acha que sinais e maravilhas acompanham todo mundo que crê? Porque hoje em dia, irmão, tem gente crendo, tem gente dizendo assim, todo caminho leva a Deus. Já ouviu essa história? Está crendo ou não está crendo? Sim, está crendo. A pessoa crê que todo caminho conduz a Deus. A pergunta é, esse tipo de crer manifesta esse sobrenatural de Deus? Jesus está dizendo, os sinais seguirão os que crerem, mas não é crer do seu jeitão. Não é crer do jeitão do Gabriel. Não é crer do jeitão da Maria, do João, do José. Não é o nosso jeitão de crer. É o jeito que Ele estabeleceu que a gente creia. É o jeito dEle. Se a gente crê do jeito que Ele estabeleceu, esses sinais vão nos acompanhar. Esses sinais serão uma realidade. Eu costumo dizer, vão fazer parte do nosso cotidiano. Todos os dias um novo milagre. Todos os dias um sinal. Todos os dias, se uma porta se fecha, Deus abre outra. Se uma pessoa recebe um diagnóstico, Deus cura, Deus manifesta o poder dele. Se um emprego, uma pessoa, sei lá, recebe uma notícia ruim de um familiar, Deus opera. Sinais seguindo os que creem. Seguindo os que creem, não é os que creem seguindo os sinais. Porque os que creem sabem, eles estão vivendo a cultura de Jesus. E os sinais vão acontecer. Só que veja, a manifestação do sobrenatural, ela às vezes não se estabelece porque existem inimigos para que esse sobrenatural de Deus, que é uma das marcas da cultura de Jesus, se manifeste. Então, quais são os inimigos da manifestação do sobrenatural? Número 1, ignorância. Diga comigo, a ignorância é um inimigo do sobrenatural.
Olha o que diz a Bíblia em Isaías 5 e verso 13. Isaías capítulo 5 e verso 13. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Uma multidão sofrendo com sede, os nobres tendo fome, um povo levado escravo. E Deus disse: tudo isso porque faltou entendimento. Onde falta entendimento, sobra ignorância. E onde sobra ignorância, um povo é enrolado, um povo é manipulado, um povo facilmente se escraviza. Voltando para a história do nosso país, você sabe que quando os portugueses chegaram aqui, uma das estratégias da colonização é que eles trouxeram presentes para os índios que aqui estavam, e aí com aqueles presentes, os índios se encantavam com aquilo, os índios achavam aquilo fascinante, e aí os índios começavam a fazer trocas. Os portugueses davam espelhos, davam relíquias, davam quadros, e aí de repente os índios davam as suas esposas, porque eles eram um povo extremamente rudimentar, eles davam a sua esposa, e aí nessa troca, os índios, eles permitiram ser manipulados, e a mãe da manipulação é a ignorância. Um povo só é manipulado quando é ignorante. O que Deus está dizendo aqui para Israel é algo muito simples. Eu gostaria que vocês vivessem algo diferente. Eu gostaria que o meu sobrenatural, as manifestações sobrenaturais, fossem uma continuidade constante na vida de vocês, e isso levasse vocês ao arrependimento, à obediência. Mas porque vocês não viveram tudo isso, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser levados escravos. Vocês, os nobres de vocês vão ter fome, a multidão vai sofrer de sede. Por quê? Porque o povo teve falta de entendimento. Então, irmãos, um dos principais inimigos do sobrenatural é a ignorância. Nós não podemos ser um povo refém de opiniões. Nós não podemos ser um povo refém dos moldes, das ideias ou das ideologias. Nós somos um povo, irmãos, que a nossa mente está dominada e governada pela cultura de Jesus. E sabe o que isso significa? A cultura de Jesus, quando me governa, eu não vou ouvir a opinião humana, eu vou ouvir a opinião da palavra de Deus. O que a palavra diz sobre este assunto? O que a Bíblia diz sobre este tema? É isso que eu vou ouvir, é isso que eu vou consultar, é isso que eu vou procurar entender. Segundo inimigo do sobrenatural é o espírito de manipulação. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3 e verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Preste atenção nisso. O Paulo está dizendo assim: Gálatas, vocês estão agindo sem sensatez, vocês estão sendo pessoas insensatas. E aí Paulo pergunta: quem foi que fascinou, em outras palavras, quem enfeitiçou vocês para que vocês não obedeçam à verdade? Paulo está dizendo assim: que tipo de feitiço foi lançado contra vocês para vocês serem resistentes à verdade? Que tipo de manipulação maligna é essa que fazem vocês serem resistentes à verdade do Evangelho? É isso que Paulo está dizendo. Paulo termina perguntando: vocês, diante dos seus olhos, Cristo foi crucificado,
Entre vocês, Cristo foi crucificado e vocês ainda estão dando ouvido às fábulas, vocês ainda estão permitindo serem enfeitiçados por um espírito de manipulação? É como se Paulo dissesse à igreja da Galácia: acordem, se despertem. Porque, irmãos, se somos manipulados, o sobrenatural de Deus não se manifesta entre nós. Se somos manipulados, e o que manipula, pastor? A opinião dos homens, a opinião dos influenciadores, a opinião da família, que não está alinhada com a palavra de Deus. Muitas opiniões podem enfeitiçar a gente. E aí a gente começa a falar: é mesmo, né? A Bíblia diz isso, mas olha o que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia diz isso, mas olha como está a nossa sociedade, olha o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano, olha lá, você viu a história, mas a história da pessoa não resume a verdade da palavra. O que está acontecendo na sociedade não resume a verdade da palavra. Então, o espírito de manipulação é um inimigo para que o sobrenatural não se manifeste. Em terceiro lugar, o terceiro inimigo para que o sobrenatural não se manifeste é o tradicionalismo. Não vai dar tempo de explicar, mas Marcos 7,13 diz que os fariseus estavam invalidando, presta atenção nessa expressão, gente, vai para casa com essas pulgas atrás da orelha, invalidando a palavra de Deus em nome da sua tradição. Você sabia que tem gente que a sua tradição familiar é mais importante do que a palavra de Deus? Você sabia que tem gente que a sua tradição familiar fala mais alto do que a palavra de Deus? E Jesus estava falando para um grupo que os fariseus, eles colocavam a tradição deles acima da palavra, acima do que Deus ordenava. Como é que Deus vai manifestar o sobrenatural, sendo que uma tradição familiar é mais importante do que a palavra? Como é que Deus manifesta o sobrenatural dele na vida de pessoas que a opinião familiar é mais importante do que a opinião da palavra? Não tem como, irmão. Não tem como. A gente está sendo realista. Em quarto lugar, e último, um quarto inimigo da manifestação do sobrenatural é a mente carnal. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14, e eu encerro por aqui. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque para um homem natural, as coisas do Espírito de Deus são o quê, gente? Parecem o quê? Loucura. Porque elas não podem ser entendidas. Porque as coisas do Espírito discernem de que maneira, gente? Aí eu te pergunto, se eu não estou conectado na cultura de Jesus para discernir espiritualmente o que está acontecendo, como é que eu vou discernir? Como é que eu vou entender? Eu vou, na melhor das hipóteses, palpitar, especular. Eu acho que é isso. Eu acho que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo aquilo. Eu acho que, mas não é o que você acha. Não é o que você pensa. Não é o que a gente imagina. É a verdade da palavra. Coisas espirituais que só se discernem espiritualmente falando. A mente carnal é um inimigo para o sobrenatural se manifestar. O tradicionalismo é um inimigo
para o sobrenatural se manifestar. O espírito de manipulação e a ignorância são inimigos para o sobrenatural se manifestar. Eu creio, a igreja vai viver uma temporada de muitos milagres. Só que o Senhor está nos desafiando, irmãos, a vencer, a combater, em primeiro lugar, a ignorância, a combater o espírito de manipulação, a combater o tradicionalismo e a mente carnal. Deus está nos chamando nessa manhã, para que a gente possa entender que a cultura de Jesus se movimenta de cima para baixo e de dentro para fora. O Senhor está nos chamando nessa manhã, para a gente ordenar que as trevas recuem, e elas vão recuar se eu vivo a cultura de Jesus, porque se eu não vivo a cultura de Jesus, essas trevas não vão recuar, elas vão prevalecer, elas vão querer resistir. Então eu te convido nessa manhã a se colocar de pé. Eu quero orar por vocês. Querido Deus, nosso bom Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado, Jesus, porque na sua cultura podemos governar. Estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Obrigado, Jesus, porque nossa maior riqueza é te conhecer e te tornar conhecido. Queremos nessa manhã, Pai, levantar as nossas vozes e orar, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor graça. Senhor, nós nos arrependemos por viver qualquer outro tipo de cultura que não seja a tua cultura, Senhor. Nos arrependemos por viver a cultura dos homens, a cultura de uma sociedade, a cultura das pessoas, a cultura dos influenciadores, e não vivermos a sua cultura. Nos arrependemos por isso nessa manhã. E como igreja unida e reunida, Senhor, pedimos que o teu perdão nos toque nessa manhã, que a tua graça nos alcance nessa manhã, que sejamos convencidos pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Que sejamos convencidos e a nossa mente seja dominada pelo poder da palavra de Deus. Que esta palavra direcione, que esta palavra inspire, que esta palavra seja arma de guerra, porque ela é a espada do Espírito. Nós tomamos as armas da nossa milícia que não são carnais. Essas armas são poderosas para destruir, e nós destruímos agora fortalezas, nós derrubamos agora os raciocínios, nós desconstruímos agora tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Pai, que a sua palavra seja a nossa verdade, que haja em nós a disposição de viver a sua cultura, Senhor. Venha o seu reino, de cima para baixo, de dentro para fora. Muda-nos à imagem e semelhança do Senhor. Pai, que o sobrenatural se manifeste sobre a tua igreja. Eu te agradeço, porque o Senhor tem feito pães e peixes se multiplicarem nesta casa. O Senhor tem aberto portas, o Senhor tem curado pessoas, mas nós sabemos que há mais do Senhor. Há mais do Senhor, há mais milagres. Ah, Deus, que em nome de Jesus, os sinais acompanhem aqueles que creem no Senhor, creem da forma certa, creem no Cristo ressurreto. Pai, que o poder da ressurreição esteja ativo e fluindo sobre nós. Que o poder da ressurreição esteja edificando, fortalecendo e direcionando.
aquele mudo e cego, que ele voltasse a falar e voltasse a ouvir, e o espírito imundo deixou aquele corpo. Nós ordenamos que todo espírito imundo, todo avanço das trevas é agora paralisado, Senhor. E nós ordenamos o recuo das trevas, que as trevas recuem, que haja o recuo imediato, agora, das trevas. Nós ordenamos que os espíritos imundos soltem os pensamentos, soltem os sentimentos, que os espíritos imundos parem de manipular e soltem a mente, agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos pelo que o Senhor está edificando em nós. Recebe a glória, Senhor, recebe a honra, recebe o louvor, recebe a nossa gratidão, o nosso derramar, o nosso levantar de mãos. Recebe a nossa vida como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Te amamos, Tu és tudo para nós, Tu és a fonte. Queremos a Tua cultura, Jesus. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Venha o Teu reino, Senhor. Te exaltamos, te honramos, vamos adorá-lo. Nós tomamos a verdade da Tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Por isso nós declaramos: toda arma forjada contra nós não prospera, Senhor. Toda língua que levanta contra nós em juízo, o Senhor a condena, Pai. Nós declaramos as armas da ignorância, do humanismo, do espírito de manipulação. Nós declaramos a força do tradicionalismo. Estão agora derrubados, vencidos. Nós declaramos o poder do Espírito Santo ativo e fluindo em nós. Declaramos que as nossas mentes não são carnais, mas são mentes espirituais. Discernimos o que o Senhor está fazendo, discernimos o nosso tempo, a nossa sociedade, discernimos que estamos numa Babilônia, mas estamos caminhando de volta para Jerusalém, Senhor. Discernimos que não estamos só, o Senhor está conosco, porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu declaro mentes espirituais abertas nessa manhã, olhos espirituais abertos nessa manhã, entendimento espiritual aberto nessa manhã. Nós como igreja oramos, concordamos e declaramos isso pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor.